Olá, alunos do quinto ano, mais uma vez aqui, vamos continuar a nossa aula de língua portuguesa. Começamos na última aula, unidade 15, e vamos finalizar a unidade 15 hoje, tá? Então vamos fazer a verificação, ó. Vamos continuar falando de anedotas, né, que são textos que têm bastante humor. Hoje a leitura individual das 50, 52, 55, 56 e 57, que é o que faltou da última aula. Eu vou explicar das 50 até a 57, aí teremos estudar a língua 1, 2, o ortografar, que sempre temos, produção de texto, que também todo o material, né, a unidade traz, e, por último, o restante das tarefas. E, na dúvida, peça socorro para nós aí. Então, nós paramos aqui na última aula, ó, estudar a língua 1. Olha só a informação, você já estudou, então nós vamos estar relembrando os artigos. Vamos relembrar. Os artigos, assim como os adjetivos, acompanham os substantivos, mas vêm sempre antes deles e pertencem a duas subclasses. Os que nomeiam de maneira determinada, definida, são os artigos definidos. São eles, ó, o, a, os e as. Um exemplo na frase: o cobrador fazia sempre a mesma pergunta. Ó. O artigo o está acompanhando o cobrador, o artigo a está acompanhando pergunta. Os que nomeiam de maneira genérica, indefinida, são os artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Exemplo numa frase: um dia o cobrador resolveu tomar uma atitude. Ó, um dia, não sei qual foi o dia. Uma atitude, não sei qual foi a atitude, por isso que é chamado de indefinido. Os artigos indicam também o gênero, masculino ou feminino, e o número, singular ou plural. Então, nós temos que ter aí a concordância. Quando é masculino ou feminino, eu tenho que saber qual é o artigo. E quando é singular ou plural, eu também tenho que saber qual é o artigo adequado. Releia um trecho da anedota estudada. Então, vamos voltar lá naquela anedota do cobrador. Todo dia, um cobrador batia a porta da casa número 256 à procura de um certo senhor Dias. E todo dia um menino atendia a porta. Lembram dessa anedota que nós lemos? Olha o que pediu para a gente fazer. Assinale os artigos e depois responder a que subclasse eles pertencem. Então, dê uma observada aí. Quais são os artigos que encontramos aí? Ó, um e um. Então, aqui, ó, um cobrador, um certo senhor Dias e um menino. Agora a gente tem que escrever que subclasse eles pertencem, ó. Um menino, eu não sei qual é. Então, qual é a subclasse? Ó, indefinidos, são artigos indefinidos. Os três aqui que são o mesmo, artigos indefinidos. B. Reescreva o trecho substituindo cobrador por vendedora, senhor por senhora e menino por menina. Então, nós vamos voltar naquele trecho que eu acabei de ler e vamos fazer a substituição. Na verdade, nós estamos passando, ó, do masculino para o feminino. E aí nós vamos ter que usar o artigo adequado. Vamos ver como pode ficar? Ó. Todo dia, uma vendedora batia à porta da casa número 256 à procura de uma certa senhora Dias. E todo dia, uma menina atendia a porta. Então, olha aqui, ó. Era um cobrador, passou para uma vendedora. Era um senhor, passou para uma certa senhora. Era um menino, passou para uma menina. Então, o artigo acompanha sempre aí, fazendo a concordância. 2. No primeiro parágrafo da anedota, você percebeu que são usados apenas artigos indefinidos antes dos substantivos cobrador e menino. Falou um cobrador e falou um menino. Nos parágrafos seguintes, no entanto, os artigos indefinidos são substituídos pelos definidos. Veja os exemplos. E onde ele está? Perguntava sempre o cobrador. Não sei, respondia o menino. Então, ó, na primeira vez que se falou sobre o cobrador e sobre o menino, então usou um cobrador e um menino, na primeira vez. Nas próximas vezes, já modificou o artigo, aí passou para o artigo definido, o cobrador, o menino. Então, agora nós vamos assinalar a alternativa correta sobre o uso desses artigos. Vamos ver juntos aqui. Ó. Vamos analisar. Ó. Primeiro vamos ler todos, depois a gente assinala. Letra A. Os termos cobrador e menino foram precedidos é antes, né? Por artigo indefinido, quando apareceram no texto pela primeira vez. Usou-se o definido depois de terem sido citados no texto. Ou a letra B.
Os artigos indefinidos foram empregados porque os termos cobrador e menino apareceram poucas vezes na anedota. Os definidos devem-se às várias ações dessas personagens. Não importa se apareceram poucas vezes ou muitas, isso não faz diferença. Letra C. Os termos cobrador e menino foram precedidos por artigo definido porque apareceram no texto pela primeira vez. Usou-se o indefinido depois de terem sido citados no texto. Essa letra C é justamente o contrário da letra A. E letra D. Os artigos indefinidos foram empregados porque os termos cobrador e menino já haviam sido usados anteriormente no texto e os definidos devem-se às várias ações das personagens. Lembra que eu falei lá no início da questão, né? No início da anedota, usou-se o artigo indefinido, um cobrador e um menino, porque não sabíamos ainda quem eram esses personagens. E só depois é que começou a usar o definido, o menino e o cobrador. Então, qual dessas quatro que a gente acabou de analisar explica isso que eu acabei de falar? Vamos ver? Ó, é a letra A. Né? Os termos cobrador e menino foram precedidos por artigo indefinido quando apareceram pela primeira vez, porque nós não sabíamos ainda quem eram esses personagens. Só depois é que passou para o artigo definido. Estudar a língua 2, que também você já estudou, né? Estudamos bastante aí pronomes. Vamos estar só relembrando e aprofundando um pouquinho. Os pronomes são bastante utilizados para substituir um termo da frase. Podem ser classificados como pessoais. Exemplo, eu gosto de nadar, mas ele prefere andar de bicicleta. Eu e ele são pronomes pessoais. É claro que existem vários outros, aqui são só 2 exemplos. Os possessivos, se você não lembra, os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse. E o que isso quer dizer? Posse é quem é dono de algo, é quem tem algo. Então, possessivo é o que é daquela pessoa, né, daquele ser. Exemplo, nossa escola é bonita e minha sala de aula fica no primeiro andar. Demonstrativos. Esse daqui o próprio nome já fala. Ó, demonstrativo serve para demonstrar algo. Este é o Antônio e aquela é a Maria. Este nós usamos quando está perto, né, do objeto, do que eu estou falando. E aquela é quando está longe. Indefinidos. Ó, assim como os artigos, os pronomes também podem ser indefinidos. Exemplo, compramos alguns livros e muitos lápis de cor. Ó, alguns livros, eu não sei quantos. Muitos lápis de cor, também não sei quantos, por isso são indefinidos. Leia a anedota, mais uma anedota hoje para nós. 2 amigos estão conversando e um diz para o outro: o meu cão é muito inteligente. Se der dinheiro para ele, traz o jornal para você. O amigo dá dinheiro ao cão e ambos ficam esperando, mas ele não volta. O dono do cão pergunta ao amigo: quanto você deu? 10 reais. Então é isso. Com tanto dinheiro, deve ter ido ao cinema. Letra A. No primeiro parágrafo, o pronome outro substitui qual termo? Quando diz assim, um amigo diz para o outro. Então, esse outro lá nesse primeiro parágrafo está substituindo qual termo? Ó, é o amigo, é o mesmo que dizer um amigo disse a outro amigo. Mas como nós já ensinamos muito, já trabalhamos bastante, para não ficar repetitivo o texto, nós usamos os pronomes. Ao invés de ficar um amigo disse a outro amigo, que fica cansativo de ler, né? Então, nós trocamos por pronomes. Ó. Um amigo disse para o outro. Letra B. No segundo parágrafo, que pronome pessoal poderia substituir a forma para ele? Essa daqui, nós vamos ver um pronome que vocês não são muito habituados a usar, tá? Esse segundo parágrafo é um trechinho que está aqui, ó. Quando fala, se der dinheiro para ele, traz o jornal para você. Então, é isso que está falando. Ó. Se nós tirarmos o pronome ele aqui desse trechinho, qual outra poderia colocar no lugar sem alterar o sentido da frase? Vamos ver juntos? Ó. É o pronome lhe. Como eu disse, vocês não têm muito hábito. Né? Normalmente, nós não usamos tanto assim o pronome lhe, mas é correto. Então, ficaria assim, ó. Se der-lhe dinheiro, traz o jornal para você. Letra C, releia o trecho, que é o mesmo que a gente acabou de analisar. O meu cão é muito inteligente, se der dinheiro para ele, traz o jornal para você. Reescreva-o substituindo o termo cão por cadela. Novamente, nós vamos fazer, ó, do masculino para o feminino. Só que aí temos que fazer algumas substituições, adequações, para ter a concordância. Vamos fazer juntos? Ó,
A minha cadela é muito inteligente. Se der dinheiro para ela, traz o jornal para você. Bem fácil, né, pessoal? Passou aí do masculino para o feminino. Letra D. No terceiro parágrafo, o pronome ele se refere a que termo? Então, quando fala se der dinheiro para ele, então a gente faz a perguntinha, ó, se der dinheiro para ele e perguntamos, ele quem? Para quem que deu o dinheiro? Ó, para o cão, para o cachorro. Letra E. No último parágrafo, a que fato o dono do cão se referiu ao usar o pronome isso? Vamos lembrar? Quando ele perguntou assim para o amigo, quanto você deu a ele? E o amigo falou, R$10. E ele respondeu, então é isso. Com tanto dinheiro deve ter ido ao cinema. Então, quando ele fala assim, ó, então é isso, é o que está perguntando aqui. Isso o quê? O que ele quis dizer com então é isso? Vamos responder juntos? Ó, uma resposta possível. Ele referiu-se ao fato do amigo ter dado R$10 ao animal. Ele achou que era muito dinheiro e aí o cachorro resolveu ir para o cinema ao invés de trazer o jornal. Como nós falamos há pouco, né, e na aula anterior, as anedotas exploram o exagero. Então, nós vamos ver isso logo, logo. Essa anedota é engraçada por causa de fatos absurdos, né, fatos exagerados. Quais são eles? Nessa anedota, nós vemos mais de um fato aí absurdo, fato exagerado. Quais são eles? Ó, cachorro, normalmente, você pode até ensiná-lo a buscar o jornal, mas não dando dinheiro a ele. E muito menos ele ir para o cinema, né, com o seu dinheiro. Então, olha lá. Os fatos absurdos são o cão receber dinheiro para trazer o jornal para o seu dono e este supor que o animal tivesse usado esse dinheiro para ir ao cinema. Então, esse foi mais absurdo ainda, né? O cachorro pegar o dinheiro e ir para o cinema. 3. Leia a tira. Para que esse monte de creme dental é que eu tenho que escovar os dentes após todas as refeições? Para entendermos essa tirinha, né, e qualquer outra tirinha, normalmente a gente tem que conhecer os personagens, pelo menos algumas características dos personagens a gente precisa conhecer, né? A gente fala aí de conhecimentos prévios, do que você já sabe sobre eles. Nessa tira, quem não conhece, né, as personagens, a Mônica e principalmente as características da Magali, teria um pouco de dificuldade de entender essa tira. Mas nós já conhecemos muito, né? As personagens da Turma da Mônica aparecem muito no nosso material, então a gente está bastante acostumado, tenho certeza que vocês lembram a característica principal da personagem Magali. Então vamos ver as questões. Letra A. Ó, nós trouxemos aqui para vocês o primeiro quadrinho. Circule o pronome demonstrativo, ó, tá pedindo o pronome demonstrativo no primeiro quadrinho. E depois nós vamos responder também, ó. Se os tubos de creme dental estivessem longe da Mônica e da Magali, que pronome deveria substituir o que você circulou? Então, primeiro vamos circular lá, ó. Qual é o demonstrativo? Vamos ver? Ó, para que esse monte de creme dental, olha o pronome demonstrativo. Esse, é aqui que está o pronome demonstrativo. Ela perguntou esse porque, ó, ela está próxima do creme dental. Mas aqui está perguntando, e se ela estivesse longe da Mônica? Qual seria o pronome adequado? Ó, seria aquele. Então, ela falaria assim, ó, para que aquele monte de creme dental? Mas como ela está próxima, agora nós vamos ver o segundo quadrinho, aqui. Ó, no segundo quadrinho, Magali não diz a quantidade de refeições que ela faria. Que pronome ela utiliza para indicar a quantidade indefinida de refeições? Vamos ler aqui juntos? É que eu tenho que escovar os dentes após todas as refeições. Ela não falou quantas refeições ela vai fazer. Então, ela só colocou aqui, ó, todas as refeições. E aqui perguntou qual é o pronome que ela indicou de maneira indefinida. Ó, o pronome todas. Vamos colocar lá, ó, o pronome todas. Letra C. Justifique a resposta da Magali no segundo quadrinho. É o que eu acabei de falar. Ó, vocês vão explicar o que aconteceu aqui. Por que que a Magali respondeu dessa maneira para a Mônica? E para isso você tem que lembrar, né, qual é a característica principal da personagem Magali. Tenho certeza que vocês se lembram, né? Além da melancia, que é a comida favorita dela, mas ela é muito comilona, ela é muito gulosa, a Magali, né? Então, é uma resposta possível. Como ela é gulosa, Magali faria muitas refeições por dia. Por isso, precisaria de muitos tubos de creme dental. Então, ela é gulosa, mas ela se preocupa com os dentes também. Isso é bom, né, pessoal? Ortografar. Relembre algumas regras de ortografia e resolva as questões. Nós vamos ver algumas situações aqui com a letra S,
tá? É fácil, mas só para vocês relembrarem. Número 1. Em início de palavras, usa-se apenas um S e essa letra tem o som de C. Então, quando o S está no início, ele tem o som de C. Então, aqui pediu 5 palavras escritas com S inicial. Ó, nós trouxemos algumas respostas possíveis. Você pode fazer as que nós vamos colocar aqui ou você pode escolher as suas próprias palavras. Então, ó, nós trouxemos bastante aqui para vocês. Sardinha, seco, semente, sal. Aqui tem várias. Você pode escolher 5 dentre essas ou escolher 5 que você prefira. Agora, quando o S está entre vogais, né? Quando é um S só, ele tem o som de Z. Então, agora 5 palavras em que o S esteja entre vogais com o som de Z. Também trouxemos aqui várias. Gasolina, frase, cheiroso, tesoura, camisa. Então, tem várias aqui. Escolha 5 ou escolha as suas próprias palavras. 3. Quando o S está entre vogais, mas para ele ter o som de C, tem que usar 2 S's, né? Que aí é aquele som forte, mas ele está entre vogais. Então, 5 exemplos de palavras com 2 S's. Vamos ver? Também as respostas possíveis. Ó, osso, assar, progresso, 60, classificar e assim por diante. Você pode escolher entre essas ou as suas. 4. Depois de consoante, usa-se sempre o S, que terá som de C. Então, mesmo ele tendo som de C, mas se ele estiver depois da consoante, vai usar apenas um. Vamos ver 5 palavras aí mostrando isso, ó. Cansar, ó, ele está depois do consoante N. Curso, está depois da consoante R. Aqui também, ó, diversão, também está depois da consoante R. Então, sempre que tiver depois de consoante, mesmo tendo o som de C, é apenas um S. Então, aqui também temos várias opções para vocês. Então, olha só, a nossa língua portuguesa, apenas uma letrinha S, várias maneiras de utilizá-la na escrita correta, né? Então, a nossa língua portuguesa precisa ser muito estudada, né, pessoal? Produzir texto. Vocês vão ver que é um texto bem gostoso de vocês fazerem aqui nessa unidade 15, tá? O final do ano se aproxima e vai chegando um período cheio de novidades. Em poucos meses, você iniciará uma nova fase de sua vida escolar, o ensino fundamental 2, porque até o 5º ano é fundamental 1. Por isso, neste módulo, o desafio será a produção de um manual de instruções com dicas. Então, vocês vão pensar em dicas para orientar você e seus colegas que irão para o 6º ano. 1. Como será o dia a dia no 6º ano? Será que é muito diferente do dia a dia que vocês vivenciam no 5º ano? Para responder a essa pergunta, você, né, porque como nós estamos à distância, você fará um levantamento das diferenças e semelhanças entre a rotina escolar do 5º e no 6º ano. Para participar, siga as orientações do professor. Qual é a nossa proposta? Como estamos em sala de aula, né, quando é possível isso em sala de aula, nós fazemos alguma entrevista. Normalmente, os professores de inglês, principalmente que nós temos na escola, eles também dão aula para o 6º ano. Então, sempre a gente convida um professor de inglês ou outro que também dê aula no Fundamental 2 para ir até a nossa sala de aula e dar algumas dicas para vocês. Como estamos à distância, isso não é possível. Então, o que a gente traz como proposta? Quem tem irmãos mais velhos, fica mais fácil. Você pode perguntar aí para os seus irmãos como foi as mudanças que ele percebeu quando ele foi do 5º para o 6º, ou se você tiver algum primo, ou até algum vizinho que você tenha contato aí, que você possa perguntar. Também, além de, até seus pais vão saber responder para vocês algumas diferenças que eles vão conseguir ajudar vocês. Uma outra sugestão, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, você pode também consultar a internet, tem alguns videozinhos curtos que dão dicas para vocês, né, das mudanças do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Então, você também pode assistir pequenos vídeos aí, se você for na internet, você vai achar para te dar algumas orientações. E aí você vai listando no seu caderno aquelas que mais chamou sua atenção. Porque depois essas orientações que você listou no seu caderno, você vai usar quando chegarmos lá na hora de escrever o manual, tá certo? Número 2. Relembre as características principais dos manuais de instrução. Por quê? Porque é isso que você vai fazer, você vai produzir um manual de instrução. Então, nós vamos relembrar o que é um manual de instrução. O manual tem a finalidade de apresentar instruções ou orientações para o leitor. Para redigi-lo, ou seja, escrevê-lo, né, usam-se sempre os verbos no modo imperativo, seja afirmativo ou negativo, ou também o verbo no modo infinitivo.
E para facilitar a leitura, o texto é organizado em forma de itens, que depois vocês vão ver um exemplo, tá? Conheça uma parte do Manual do Sobrevivente que o suplemento infantil Estadinho, publicado pelo jornal Estado de São Paulo, preparou para auxiliar os alunos no retorno às aulas. Esse que nós vamos ver agora, ó, são orientações do retorno às aulas. Então, é um pouquinho diferente do que vocês vão fazer. Esse que nós vamos ver, eles estão dando dicas para qualquer aluno no início do ano que está retornando às aulas. O de vocês vão estar dando dica de quem está indo para o 5º para o 6º. Então, tem uma pequena diferença, tá? Na hora de você produzir o seu material, o seu manual. Olha só. Então, aqui eles colocaram o título Dicas Práticas. E aí, eles separaram por itens. Olha só. Preparativos, na chegada, lugar estratégico para sentar, os primeiros dias, hora do recreio, depois da aula. E para eles criarem esse manual, ó, eles têm aqui os consultores, ó, são as crianças que eles perguntaram. Então, ó, aqui é a Juliana de 8 anos, o Marco Antônio de 7 anos. Então, esse manual, ele só é diferente porque o de vocês vão estar dando dica de quem vai para o 5º para o 6º ano. E esse aqui é no geral, né, inclusive para crianças menores, como foram esses consultores, tá? Olha como eles organizaram por tópicos aqui, né? Vocês podem seguir esse modelo ou você pode criar o seu próprio aí da maneira que você achar melhor. Agora que já listou várias diferenças entre o 5º e o 6º ano e refletiram sobre as mudanças que ocorrerão na rotina escolar, é hora de produzir um material. Quando fala que já listou, é o que eu acabei de explicar. Quando você perguntar para alguém, você vai anotando aí no seu caderno para facilitar. Siga as orientações do professor. Então, vamos seguir o roteiro aqui, ó. Primeira parte, né? Defina, porque você já perguntou para alguém ou já assistiu algum vídeo, que instruções você colocará no seu material, que é o seu manual, no caso. Para isso, relembre o levantamento feito não pela turma, o que você fez na sua casa, porque vocês estão fazendo à distância aí, tá? Então, você vai ver aquele que você anotou no seu caderno e as dicas contidas no texto lido, aquelas que você achou mais interessante. Segunda parte é a produção da primeira versão. Por que fala primeira versão? Quando começamos a produzir um texto, às vezes você começa, depois você lê, né, quando você acha que finalizou, e percebe que precisa modificar alguma coisa, né? Mande uma foto para os seus professores, que a gente pode estar dando dicas para vocês de como melhorar, se for preciso, tá? Vamos lembrar dessas informações importantes aqui, ó. Escrever frases simples e curtas, né, para que o leitor consiga entender com mais facilidade. Ó, compreenda claramente o que quer comunicar. Colocar em cada frase, né, a instrução como um item. Aí você escolha como você quer organizar esses itens. Usar verbos no modo imperativo ou também no infinitivo para criar as orientações. E também um título, né, no que nós acabamos de ver também tinha um título. Terceira parte é a revisão, como eu acabei de falar. Sempre nós temos que fazer a verificação. Então, ó, pedir um título, veja se você colocou, se as orientações estão coerentes com esse tipo de manual, que é do 5º para o 6º ano, se as frases estão curtas e diretas, né, de uma maneira clara, se você usou os itens para ficar mais fácil do leitor e mais gostoso de ler, se usou verbos no modo imperativo ou infinitivo, problemas de grafia, que é a escrita correta e acentuação. Se precisar, use o dicionário ou peça ajuda ao professor. Mesmo à distância, nós podemos ajudar vocês. E a quarta parte é a produção da versão final. Como eu disse, ó, se precisar, você passa limpo. Se não, quando não tem grandes modificações, nem precisa passar a limpo. E chegamos na tarefa. Continuação da tarefa. Na última aula, nós paramos no exercício 4. Hoje nós vamos retomar aqui no exercício 5. Retorne a anedota da tarefa 4 e justifique o emprego dos artigos indefinidos em vez dos definidos, no primeiro parágrafo. Então, ó, olha aqui, nós trouxemos para vocês, ó, a tarefa 4. Essa é a anedota que nós utilizamos na tarefa 4, a anedota da ratinha, tá? Então, o que nós temos que justificar? Ó, uma ratinha, por que usou uma ratinha e por que usou uma amiga aqui no início? Por que usou esses pronomes aí, tá? Esses artigos, desculpa, tá? Número 6. Volte à anedota 4 também aqui, ó, anedota 4. No terceiro parágrafo, olha só, quando diz, e ela responde. Se no lugar do pronome ela
tivesse usado o substantivo ratinha, estaria correta a frase e a ratinha responde ou e uma ratinha responde? Ó, porque aqui usou o pronome, desculpa, o artigo indefinido e aqui o artigo definido. Então, qual seria o correto? Usar o artigo definido e a ratinha ou usar o artigo indefinido e uma ratinha no lugar do e ela responde? 7. Leia a anedota. Capitão, capitão, socorro, estamos afundando. Não estamos nada, rapaz, isso é um submarino. Letra A. Que pronome pessoal pode ser usado no início da frase estamos afundando? Qual seria o pronome que poderíamos colocar aqui, ó? Estamos afundando, ó, é plural, pense bem. Qual seria? Ó, seria o nós, né? O mesmo que eu disser, nós estamos afundando. Letra B. Em vez de dizer isto é um submarino, não seria correto o capitão dizer aquilo é um submarino. E por que não seria correto? Quando ele diz aqui, ó, isto é um submarino. Ele não poderia ter dito aquilo é um submarino. E por que não? Lembra do que nós estudamos? Ó, por quê? Porque os personagens desse diálogo estão dentro do submarino, né? Quando estamos perto do que eu estou falando, né? Eu não posso usar aquilo, aquele, aquela. Por isso ele usou o pronome aqui, ó, o pronome demonstrativo isto, porque eles estão dentro do submarino. 8. Leia uma definição bem-humorada da letra G. 7ª letra do alfabeto que fica irritadíssima quando a confundem com o J. E é tão comum vocês confundirem, né, gente, o G e o J. Agora responda, letra A. No último verso, qual termo é retomado pelo pronome pessoal a? Quando fala assim, ó, quando a confundem com o J. Esse a está se referindo a quem? Ó, qual termo está substituindo aí? Ó, quando fala a 7ª letra do alfabeto. Não falou assim? 7ª letra do alfabeto que fica irritadíssima quando a confundem com J. Então, esse a está se referindo à 7ª letra do alfabeto. Letra B. O que provoca o efeito de humor nessa definição? O que você acha que tem aí de humor? E letra C. Imagine que a definição começasse assim. O G fica irritadíssimo, né? Porque lá começou assim. 7ª letra do alfabeto que fica irritadíssima. Mas se começasse assim, o G fica irritadíssimo, seria um pouquinho diferente, né? Complete esse texto usando a forma adequada do pronome a. Porque se aqui nós estivéssemos escrito assim, ó, o G fica irritadíssimo, quando a confundem com J, vai ter que fazer uma modificação aqui. Então, você troca aí, tá? 9. Você fez um levantamento das mudanças que ocorrem quando se passa do 5º para o 6º ano. Você já fez esse levantamento. Comparando a rotina dos 2 anos, qual é, na sua opinião, a mudança mais importante? Então, depois que você perguntou para alguém, ou se você assistiu algum videozinho, como eu disse, na sua opinião, qual será essa mudança mais importante? Qual que você acha, tá? É uma opinião pessoal. E número 10. Qual das dicas apresentadas no texto do suplemento infantil, Estadinho, aquele que nós vimos, chamou mais a sua atenção e por quê? Lembra, lá eles deram dicas do retorno às aulas. Então, você vai olhar lá qual daquelas dicas chamou mais a sua atenção, escreve aí por quê. E a última, aqui, a 11, ó, nós já trouxemos atividade já realizada anteriormente, que na verdade é o que você já fez do manual ou ainda está fazendo, está terminando. Você fez o levantamento lá das dicas, né, com os seus irmãos, ou seus pais, ou até um videozinho. Então, por isso que nós já escrevemos aqui, ó, você já fez essa parte aqui, tá? O que você pode fazer novamente é verificar se precisa mudar, se precisa melhorar, e mande umas fotos aí para o seu professor, peça ajuda, sempre que for necessário, estamos esperando você para poder ajudar mesmo à distância, tá? E aqui no Vale a Pena Ler, sempre traz algumas dicas de livros, né? Normalmente nas escolas tem esses livros, né? Mas à distância você pode procurar na internet. Achamos bastante livros em PDF que você pode ler aí pela internet. Vamos fazer a verificação da nossa aula? Então, nós terminamos hoje a unidade 15, né? Que foram as anedotas, bastante anedotas que a gente leu. Faça novamente a leitura, a explicação, se precisar, ouça, assista novamente o vídeo. Estudar a língua 1, 2, relembramos os artigos, os pronomes.
o ortografar da letra S, né, como a nossa língua portuguesa é bem complicada. O produzir texto, você vai fazer aí com aquele capricho, o seu manual, tire uma foto, mande para nós, que a gente vai ficar muito contente de poder ajudar e de ver a sua criatividade também. E por último, né, finalizar as tarefas e nos mandar as fotos das suas tarefas para podermos dar uma devolutiva para vocês em todas as aulas. A gente está sempre esperando vocês, tá? Terminamos aí a unidade 15. Até a próxima aula, pessoal.